Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo do Império Remista, trazendo para vocês aqui as principais informações do Clube do Remo. E começando esse vídeo aqui, eu quero fazer uma pergunta para você, torcedor azulino. O que você achou da estreia do técnico Guto Ferreira? E a segunda pergunta, ainda existe esperança no acesso do Clube do Remo para a Série A do ano que vem? Ou seja, ainda tem chance do Remo se classificar para a Série A esse ano para disputar a Série A no ano que vem? Quero saber a tua opinião. Antes de começarmos aí, peço para que você possa se inscrever no canal, para que o YouTube possa também poder estar indicando os nossos canais, aumentar o número de inscritos no canal, conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Não esquece de deixar o teu like, não esquece de hypar. E dar um recado aqui bem rápido do nosso patrocinador para você, torcedor do Clube do Remo, que quer assistir todos os jogos do Leão Azul ainda nessa Série B, mas também tem Série A, Série C que está na reta final, campeonatos europeus, amistosos. É só você entrar em contato no WhatsApp que está aqui embaixo, você vai falar com o Marcos. Fala que você é inscrito aqui no canal, o WhatsApp é 91 DDD 99805 2068. Fala que você é inscrito aqui no nosso canal e ganhe preços especiais. Galera, eu falei para vocês aqui há um tempo atrás que o Guto Ferreira ele era uma boa opção porque é um técnico que conhece a competição, é um técnico que tem vários acessos na carreira e é um técnico que faz o básico, não é? Por que eu estou falando isso para vocês? Lógico, é muito cedo, mas é um início muito promissor. Por isso que eu comecei com a pergunta no início, para você, torcedor do Clube do Remo, sem paixão, sem clubismo. Ainda é possível o acesso? Eu vou dar minha opinião a partir de agora e quero que você possa quero que você interaja com a gente também, tá? Bom, o que eu posso falar da estreia do Guto Ferreira? Não adianta a gente voltar com aquela filosofia, com aquele papo, com aquele argumento que o Remo demorou. Isso daí já é passado. Vamos focar no que vem daqui em diante, já que o estrago parcial ele foi feito, né? Mas ficou bem claro que um técnico que entende um pouco de futebol, que coloca cada jogador nas suas posições, que não inventa, que tem visão de jogo, que consegue fazer uma variação tática, é possível sim que o time possa melhorar da água para o vinho. E eu vou muito mais além. Esse amigo aqui tinha falado alguns meses atrás que o Clube do Remo, os jogadores ali, alguns, que a grande maioria, estava fazendo corpo mole, né? Então no jogo passado isso daí ficou bem claro. Para quem tem as manhas do futebol, para quem joga futebol, para quem jogou e para quem joga futebol, isso daí é notório, existe em todo mundo. É falta de caráter, na minha opinião? Sim, porque o clube não tem nada a ver. O clube paga os salários em dias, né? Então nós vimos uma outra postura do Clube do Remo, vimos um time ali bem mais aguerrido. Quanto tempo fazia, torcedor, que a gente não via o Clube do Remo fazendo um gol trabalhado, como aconteceram aí nesse jogo passado, né? Jogo trabalhado, sabe? Transição no meio de campo, um ataque ali diferenciado, cada jogador na sua posição. A gente vinha falando aí, pelo menos nos 3 últimos jogos do Antônio Oliveira, para colocar ali o Diego Hernandes na posição dele. O cara jogou com bem mais confiança, fez uma boa partida. O Nico jogando do outro lado ali foi bem mais produtivo. Afinal de contas aí o Diego Hernandes participou dos 3 gols do Clube do Remo. O Nico também teve participação. O Caio Vinícius fazendo uma função diferente ali, um pouco mais adiantado, jogando de primeiro volante. O Jadson, que continua muito abaixo ainda. Não tem condições ali do Luan Martins, que estava jogando como um terceiro zagueiro. Mas são coisas que eu tenho certeza que o Guto Ferreira já percebeu e não vai permanecer com essa insistência. Por que eu estou falando isso? No segundo tempo, com a saída do Jadson e com a saída ali do Luan Martins, o Remo mudou da água para o vinho. Porque nós tivemos aí um Nathan Camargo, que para mim esse moleque ele tem que ser titular no Remo. Eu já tinha falado ali há muito tempo atrás. É um moleque jovem, é um moleque que tem uma marcação diferenciada, uma pegada mais forte. Ele tem uma velocidade na marcação diferente do Caio Vinícius. E vimos um Pavani ali que quando está afim de jogar, realmente ele faz o diferencial. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês. Segundo, que não teve aquela frescura de entender que o time está morto no primeiro tempo e ter que voltar para o segundo tempo, esperar 15, 20 minutos, como todos os treinadores do Brasil fazem, a grande maioria, maçante, não é? E o Guto Ferreira fez simplesmente o básico, virou o intervalo, já fez ali a mudança e bola para frente, o Remo começou a fluir. Eu vou dar aqui a minha opinião de torcedor consciente, tá?
Eu tinha falado na semana passada, com a derrota do Remo para o Volta Redonda, que a classificação do Remo ela estaria muito, muito, muito difícil, porém no futebol tudo pode acontecer. E eu mantenho ainda essa minha opinião, porque mais uma vez o Remo vai precisar ganhar aí, de qualquer forma, outro resultado não vai interessar se não for a vitória. Por que eu estou falando isso para vocês? O pessoal fala, a linha de corte pode ser entre 57 pontos e 63. Não, gente, 57 e 60, não, gente, eu cravo 63. A coisa está muito ajustada lá em cima. Para quem acha que são 57 pontos, o Remo precisaria aí de 7 vitórias e 2 empates. Eu não concordo, tá? O Remo precisa de pelo menos 8 vitórias para se consolidar e não correr risco lá atrás. Lá no final do campeonato, tá? Para o jogo que vem, provavelmente, a gente vai ter a volta aí já do Pedro Rocha. E a volta, a certeza, do Marrone, que estava suspenso pelo terceiro amarelo, que o Marrone, na minha opinião, ali é reserva absoluta. Agora, tem que ver aí como é que vai ficar a composição, porque o seu Pedro Rocha precisa jogar. A gente precisa aí entender quem que vai sair, se é o Diego Hernandes, se é o Nico Ferreira. Mas vocês viram que o Marcelinho deu uma outra dinâmica no time. Outra dinâmica. É um cara que vai na linha de fundo, é um cara que tem uma marcação mais pegada, é um cara que ataca, né? Que pega a bola e conduz, vai para cima ali. O Remo passou a ser um time muito ofensivo. Então, assim, eu tenho certeza que com essa semana cheia que nós estamos tendo agora, o Guto Ferreira vai ter um tempo melhor para poder trabalhar o time, para poder ajustar a melhor formação. O Remo tem condições de ir lá em Ponta Grossa, no Paraná, ganhar do Operário lá dentro. Para mim, o time do Operário é um time assim muito limitado. E eu acho que o Remo, com essa mudança de postura dele, as possibilidades de vitória elas vão passar a crescer absurdamente. E se o Remo ganhar, espero que sim, ganhe ali o Operário, aí a animosidade ela vai crescer muito com relação à comissão técnica e o elenco. Sim, é possível. O Clube do Remo poderia entrar ali com uma premiação, com uma gratificação. Afinal de contas, a gente está na reta final. Só quem tem a perder é o Clube do Remo. Fez uma campanha brilhante. E a gente já falou aqui, se não fosse aí uma espécie de projeto de técnico que não deu certo, nós tivéssemos um Guto Ferreira, como nós tínhamos falado ali pelo menos há 1 mês e meio atrás, de repente o cenário poderia ser bem mais promissor hoje. O importante é que nós estamos na parada. O Clube do Remo sim tem condições de chegar lá e fazer diferente. E a gente tem que torcer para isso. Depois, se eu não salvo engano, o Remo vai jogar contra o Atlético Paranaense. Enfim, o Remo tem ainda 6 jogos em casa para poder fazer. E tem 3 jogos fora. Eu até fiz aqui essa composição desses jogos para que a gente possa fazer uma análise, né? O Remo joga em casa contra o CRB. Ganhou domingo passado, no caso, né? Atlético, que é um jogo totalmente vencível. Chapecoense é um jogo totalmente vencível. Paysandu é um jogo totalmente vencível. Goiás é um time totalmente vencível. O jogo mais difícil vai ser contra o Atlético Paranaense, que não é impossível. Esses seriam os jogos do Remo dentro de casa. Faltam 5 agora, já que nós ganhamos o CRB. Fora é contra o Operário, contra o Cuiabá, que o Remo tem condições de fazer um bom jogo lá e trazer pontos. E contra o Avaí. Isso daqui não está na ordem, tá, gente? Eu peguei aqui a quantidade de jogos brutos. Então, são esses jogos aí que o Remo tem. Então, agora em casa Atlético Paranaense, Atlético, Chapecoense, Paysandu e Goiás. Fora, Operário, Cuiabá, Novo Horizontino, e Avaí. Então, se o Remo precisa de 8 vitórias, eu tenho certeza que nessa composição aqui tem condições sim. Não é fácil, a gente sabe que é difícil pra caramba, mas que o time já mostrou que tem qualidade e tem potencial para isso. Então, agora nós temos um técnico, sim, um técnico verdadeiro que tem condições aí... em tão poucos dias, né, 2, 3 dias que passou com o time ali, pelo menos a parte mental de fazer esses caras entenderem que é possível, isso daí foi feito. Agora, com uma semana cheia para trabalhar, eu tenho certeza que o Remo vai vir bem mais focado. No meu ponto de vista, meu time seria o seguinte, tá? Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo e partidaça ali do Jorge, partidaça do Jorge. Meio de campo, Caio Vinícius, Natan Camargo e Pavani. No ataque, eu entraria com o Diego Hernandes, o João Pedro e Pedro Rocha do outro lado. Eu deixaria ali o Nico, deixaria o Cantilho, que está voltando de contusão,
entrava no segundo tempo para dar uma cadenciada no jogo. Essa seria a minha formação ideal para o Clube do Remo. E você, torcedor azulino, qual seria a tua formação ideal? Quero saber um pouco da tua opinião. Não esquece de se inscrever. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.